Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia do Exponenciando e hoje a gente vai falar sobre um conteúdo um pouquinho mais leve, bem divertido, mas que também causa uma boa confusão, que é área e perímetro. Então a gente sabe que, como a gente usa muitas fórmulas para área, às vezes pode se tornar um pouco confuso. Então eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma bem prática, bem simplificada, para você nunca mais esquecer. E se você tá gostando do canal, dos vídeos, ou mesmo que seja só a sua primeira vez aqui, não deixe de se inscrever para ajudar o canal e para te ajudar também, porque eu tô trazendo ótimos vídeos de matemática que vão desmistificar a matemática. Você finalmente vai aprender de uma vez por todas a matemática e eu garanto que você vai até gostar. Então, vem comigo e vamos para nossa aula. Bom, área e perímetro. Mesmo que você já saiba o que é, não custa nada você assistir esse vídeo porque ele vai ser bem curtinho e você vai lembrar alguns conceitos muito importantes, porque para quem não sabe, é importante saber bem os conceitos. E para quem sabe, mas não sabe exatamente o que significa área e perímetro, é bom dar uma relembrada, porque vocês vão ver que em exercício de aplicação isso vai se tornar muito mais fácil e você vai enxergar, porque o ponto que as pessoas têm mais dificuldade é nessa questão de interpretação. E não é que você não sabe interpretar, mas se você não sabe o conceito a fundo da coisa, você não sabe aplicar ela. Então, fica, fica aqui para uma revisão que eu acho que vai valer a pena. Bom, área e perímetro. O que é área? O que é perímetro? A nossa definição de área é medida da superfície de uma figura geométrica. E aí eu vou colocar aqui para vocês uma definição um pouquinho mais pessoal minha, mais informal, para você decorar o que é a área. A área é o espaço ocupado. Ou você pode escrever aí como espaço que a figura ocupa. Então pensa assim, se eu preciso saber, vamos pensar numa festa. Apesar de uma festa ficar bem apertadinha, um show, alguma coisa, tem um limite de pessoas. Como que eles calculam esse limite de pessoas? Eles precisam saber o tamanho do local do evento e mais ou menos o tamanho de uma pessoa. Por quê? Se o lugar cabe 200 pessoas e você coloca 500, fica meio desconfortável, né? E se o lugar cabe 200, mas eles vendem ingressos só para 50, eles saem no prejuízo. Então, pensa assim, para mim saber disso, eu preciso saber o espaço ocupado de cada pessoa, para mim saber, né, quantas pessoas vão caber naquela área. Então você pode usar essa analogia para a área. A área é o espaço que aquilo ocupa. Ai, qual é a área do triângulo? Qual espaço aquele triângulo ocupa? Se eu fosse colocar vários numa caixa, quantos eu conseguiria colocar? Eu preciso saber quanto espaço cada um ocupa e qual o espaço total da caixa. Já o perímetro ele é um pouco mais fácil, porque ele é só a soma das medidas dos lados de uma figura geométrica. E você pode pensar nele como o tamanho do contorno. Como assim? Vamos pensar na sua casa. Seja casa, seja condomínio e tudo mais, não tem como a gente morar num lugar sem ter muro. Até se você morar num condomínio onde a sua casa não tem muro, com certeza em volta do condomínio deve ter. Então, pensa assim, o espaço total do condomínio é a área, mas o muro, ele não pega só o redor do condomínio, só o contorno dele? Aquele seria o perímetro. Então, perímetro a gente sempre vai usar assim: "Ah, eu quero construir um muro, eu quero construir uma cerca no meu terreno, então eu preciso saber qual é o contorno, qual é a medida do meu terreno, assim, para mim, né, porque eu não vou pegar uma cerca e encher o terreno todo de cerca, e se eu comprar mais, eu saio no prejuízo, se eu comprar menos, eu vou ter que sair, ir lá, comprar tudo de novo, começar o trabalho tudo de novo, então a matemática tá aqui para ajudar e facilitar a nossa vida. Bom, uma dica que eu dou para vocês não esquecerem é que o perímetro, na maioria das figuras, será calculado da mesma forma, só somando os lados. Já a área, para cada figura tem a sua fórmula. Então, se você entender como funciona, você vai tirar de letra. O que que acontece? Eu vou explicar para vocês de uma forma que eu acho que é bem legal e talvez ajude muito. Enfim, o que que a gente tem aqui? Vamos pensar no quadrado. Eu vou explicar essa analogia com o quadrado, que é a figura que eu acho mais simples, e depois vocês vão perceber que a gente pode aplicar isso em todas as figuras. Então, eu vou fazer a aplicação com o quadrado e fica a critério de vocês aplicar com as demais figuras esse pensamento.
Para mim saber o perímetro do quadrado, eu coloquei que cada lado do quadrado vale L, porque um quadrado tem 4 lados iguais, então as 4 medidas são iguais. Eu posso calcular esse perímetro como L, mais L, mais L, mais L. Ou como eu tenho 4 vezes repetindo essa medida, eu posso colocar 4L, que no caso seria 4 vezes a medida do lado. E a área? Pensa assim comigo, ó. A área é como se eu falasse para você assim: eu tenho um retângulo que ele tem L de comprimento. Só que, para mim calcular a área, não é todo esse espaço que está pintadinho de rosa claro. Ou seja, é como se eu tivesse vários retângulos desse aqui, ó, assim, de comprido. E a medida de todos eles junto vai ser a área. Então, mas quantos retângulos eu vou precisar para poder encher? Bom, eu vou precisar de L retângulos com o tamanho L. Então, é como se eu falasse para você assim, ó, num quadriculado, eu tenho vários quadradinhos assim. Então, eu vou precisar, por exemplo, aqui de L quadradinhos, que tem qual altura essa fileira de quadradinhos? Ah, tem L quadradinhos de altura. Entende o que eu quero dizer? É como se a área eu falasse assim, são várias repartiçõezinhas juntas. Por isso que quando a gente vai calcular a área, a gente usa a multiplicação. Se eu tenho L quadradinhos que se repetem L vezes, então eu posso falar que a minha área é L vezes L. É um lado vezes o outro. Como o quadrado tem os lados iguais, eu posso escrever isso como L ao quadrado, porque a gente sabe, né, que um número vezes ele é ele ao quadrado. A mesma regra se aplica, por exemplo, para o retângulo. Só que, quando a gente vai calcular, então, vamos pensar no perímetro primeiro, que é mais fácil. A gente pode somar os lados, mais H, ou a gente pode escrever juntando os fatores em comum. Então, eu tenho duas vezes a letra B aparecendo, que é as nossas bases, mais duas vezes a letra H aparecendo, que são nossas alturas. Qual a diferença do retângulo e do quadrado? O quadrado ele tem quatro lados iguais, então se eu escolher esse L para multiplicar com esse, vai dar certo a área. Se eu escolher esse para multiplicar com esse, vai dar certo a área. Mas o que que acontece se no retângulo eu pegar lados, qualquer lado? Eu posso acabar pegando dois lados iguais, e aí isso não seria o quadrado? Por isso que a gente tem que prestar atenção no retângulo, por isso que eu coloquei aqui, ó, como esses dois lados são iguais, eu coloquei a mesma letra. Como esses dois são iguais, eu coloquei a mesma letra. Para a gente saber que na área, eu vou fazer o mesmo que o quadrado, só que eu vou ter que pegar das duas medidas diferentes, porque aqui agora eu tenho retângulos com h de altura que vão ter que se repetir b vezes. Eu sei que com as letras fica um pouquinho confuso. Então pensa assim, ó, se o retângulo fosse 3, melhor, fosse 2 por 5, eu ia ter assim, ó, vamos pensar no papel quadriculado. 1, 2, 3, 4, 5. Eu teria um retângulo que ele teria dois quadradinhos de altura que se repetem 5 vezes essas faixas de 2 quadradinhos. Então, conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 vezes 5 também resulta em 10, ou seja, essa faixa de 2 quadradinhos vai se repetir 5 vezes. Por isso a gente calcula a área desse jeito. É um pouquinho confuso com as letras, mas é para tornar genérico, porque para qualquer H, para qualquer B, para qualquer L, isso vai funcionar. Então você tem a fórmula, você substitui com o número que você tem, certo? Bom, pensando nisso, a gente tem um triângulo. O triângulo, eu coloquei que ele vai ter um lado A, o lado B e o lado C. Muito importante lembrar que o lado B sempre vai ser o lado que vai estar no chão, que vai ser esse aqui de baixo. Por quê? A gente fala que ele é o B já para falar que ele é a base, realmente o pezinho do triângulo. No perímetro, a gente vai somar A mais B mais C. Perfeito. Agora, para a área, isso vai ser importante. A gente também vai ter que pegar lá de cima o ponto mais alto do triângulo e traçar uma reta até o ponto mais baixo. Esse a gente chama de H. H de altura. Pode
Parece ser meio estranho, mas enfim, você vai se deparar muito com isso em livros e apostilas. Porque para a área do triângulo, eu vou ter que fazer base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Essa é a fórmula. Por quê? Eu não sei. Mas a gente segue, né? Agora o círculo, ele é a forma geométrica mais diferente, porque o perímetro dele não é a soma dos lados. Porque, bom, a gente viu que os lados aqui estão seguindo um padrão, né? Eles são o rosa escuro e a área, que no caso vai ser o perímetro, e a área vai ser o rosa claro. Mas pensa assim comigo, como que eu vou somar os lados do círculo se teoricamente ele tem um contorno só, mas ele não tem lado nenhum, né? Meio confuso a gente falar de lado de círculo. Por causa disso, a gente tem algumas propriedades especiais. Por exemplo, quando a gente tem um círculo, a gente vai traçar uma reta exatamente no meio dele. Essa reta, ela fica como D, ela é o diâmetro do círculo. E a gente vai ter o raio, o R, que é o nosso raio. O que que é o raio? O raio nada mais é do que metade do diâmetro. Então, tá vendo que aqui o diâmetro é dividido no meio, metade é R? Então, ele vai ser metade de, vou colocar só o D de diâmetro, que vocês estão acompanhando aqui comigo. Por que que isso é importante? A gente vai precisar do diâmetro e do raio para calcular tanto a área quanto o perímetro. E a gente também vai usar um cara muito legal aqui, que é o π. O π a gente vai usar ele como, em alguns casos, como 3, em alguns casos como 3,14. Para você que quer um pouquinho mais exato, a gente pode usar 3, por mais para cá. 3,1415, mas na verdade o π ele é um número infinito. Então, não importa quantas casas você vai usar, você nunca vai usar todas. Então, dependendo do exercício, ele pede para você dar uma arredondada e tudo mais. Assim como tem exercício que nem vai pedir para você transformar ele em número. Então, você só vai deixar o π como π. Eu vou deixar ele aqui na fórmula como π, e aí, se o seu exercício falar, use como 3, use como tanto, aí você usa. Mas se ele não falar nada e você precisar escolher um valor para o π, lembre-se, 3,14 é o que a gente mais usa. É o melhor, assim, o mais conhecido. Bom, o perímetro do círculo, ele é 2 vezes π vezes o raio, que geralmente a gente fala 2πr. E a nossa área é π vezes o raio ao quadrado, πr quadrado. Vocês vão ouvir muito isso. Então, você vai falar, gente, quem é πr? Você já sabe que é o π vezes o raio ao quadrado, área do círculo. Bom, agora a gente pegou aqui e já fez a área e perímetro das 4 figuras mais importantes que a gente mais acaba usando. Porém, tem essas duas queridas aqui que a gente também usa bastante e vale a pena você ver. Não que as outras não valem a pena, mas é mais difícil, um pouco mais avançado o conteúdo, a gente pode até falar um pouco sobre elas depois, como um pentágono, um hexágono e tudo mais. Mas essas aqui são as principais e as que mais são cobradas em provas vestibulares e tudo mais. Bom, o trapézio ele é uma figura de 4 lados, onde ele vai ter, eu coloquei A e C, os lados assim, porque geralmente a gente chama a gente tem duas bases, né? A base de baixo e a base de cima. A gente sempre chama de Bzinho a base que tiver menor tamanho, e a gente chama de Bzão a base que tiver maior tamanho. E esse H, ele é a altura do trapézio, que funciona igual no triângulo. Você vai pegar da parte mais alta até a parte mais baixa do trapézio, e essa vai ser a altura dele. Por que que isso é importante? No perímetro, a gente ainda vai manter A mais B mais C mais Bzão, que é a soma dos lados. Já na área, a gente vai fazer o cálculo de base maior mais a base menor. Tudo isso multiplicado pela altura e dividido pelo 2. Isso é a nossa fórmula da área, por isso que a gente precisa saber quem são as bases e tudo mais. Mais tranquilo, né? A questão do perímetro. Vocês podem ver que tirando o círculo, todos os perímetros são fáceis, mas a área complica um pouco, tem que lembrar todas essas fórmulas de cabeça. Bom, o losango ele é um querido porque ele é como se fosse um quadrado rotacionado. Por isso que eu coloquei aqui que geralmente os lados dele são iguais, então todos os lados medem L, ou seja, o nosso perímetro vai ser L mais L mais L mais L ou
4 vezes L igual o quadrado. Já a área vai ser um pouquinho diferente. A gente vai pegar do pensando na horizontal, vamos pegar de um biquinho até o outro e traçar uma linha. Esse vai ser o nosso diâmetro horizontal. Agora pensando verticalmente, como vocês podem ver aqui o pontilhado, a gente vai pegar de um biquinho até o outro e traçar outra linha, meio que fazendo uma cruz dentro do losango. Bom, o que que acontece? Vai ser o desão a linha maior, que a gente vai chamar de diâmetro mesmo. E vai ser o desenho o meu diâmetro menor. Por quê? Ele sempre vai ter um que é maior e outro que é menor. Se vocês verem aqui, deu certo que de pé foi o meu diâmetro maior. Mas, enfim, não tem tanta relevância assim, se você trocar na hora quem é o desenho e quem é o desão, porque a gente vai usar eles aqui de uma forma mais simples. Por quê? A nossa área vai ser o diâmetro maior multiplicado pelo diâmetro menor, tudo isso dividido por 2. Acho muito legal que tudo é sempre dividido por 2, né? Nunca por um 3, nunca por um 5, mas o 2 é um número bem legal. Então, bom, então, mesmo que acabe você se confundindo na hora, se a pergunta for qual a área do losango e você colocar o menor como desão e o menor e o maior como desenho, você vai acertar. Você só precisa tomar cuidado por causa disso. E perguntar assim: ah, qual é a medida do diâmetro maior do losango? Aí você tem que se atentar aos valores e tudo mais. Mas se não, na fórmula vai dar na mesma. Até se você escrever ao contrário, né? Lembrando que como a multiplicação ela é comutativa, que a gente chama, ou seja, não importa a ordem. 2 vezes 5 ainda é 5 vezes 2. O resultado vai ser o mesmo. Então a gente pode fazer isso com tudo. Eu só tento manter o padrão aqui, porque é o jeito que vai aparecer em apostila, em livro, e é o jeito mais fácil de você decorar, já que é o jeito que você acaba vendo mais vezes. Bom, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui, deixa o seu curtir. E se tem alguma forma geométrica que você está aprendendo na escola e a área e a fórmula da área dela não faz sentido nenhum, deixa aqui nos comentários, porque eu tô pensando em fazer um vídeo sobre formas geométricas não tão convencionais para a gente conversar um pouco sobre área e perímetro, porque eu acho que elas são super legais. E dependendo da escola, da prova, vocês vão acabar vendo sobre isso. Não deixe de mandar para aquele amigo que está precisando de uma revisão de área e perímetro para entender alguns conceitos importantes. E não deixe de acompanhar o canal para vocês verem mais para frente alguns exercícios de aplicação desse conteúdo. Vai ter aplicações tanto básicas quanto aplicações um pouco mais elaboradas que são bem legais. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!